Depois das demonstrações e antes de chegarmos à nossa conclusão, vamos rapidamente dar alguns exemplos de práticas ruins, né, com a utilização de índices. Uma delas é você sempre confiar no Miss Index. Miss Index é uma funcionalidade que o SQL Server 2008 trouxe, na verdade, né, o próprio Management Studio trabalha com isso, onde ele recomenda alguns índices para você. Só que algumas vezes ele vai te recomendar um índice como esse que vocês estão vendo aí, né, tentando criar um índice que cobre a consulta, ele vai acabar te sugerindo um índice não cluster em cima de uma coluna específica que inclui todas as outras colunas que existem na sua tabela. E não é legal. Por quê? Porque você vai acabar com o índice cluster, que é a duplicata da sua tabela. Então, esse tipo de recomendação, gente, cuidado. O que aparece lá no Miss Index, a gente vai falar mais dele à frente, não leva tudo como verdade absoluta. Analise o que o SQL Server está te mostrando, porque senão você pode acabar cometendo alguns erros de indexação, e esse aí provavelmente é um deles. Então, não é uma bela sugestão do Miss Index no SQL Server. A gente ainda vai tratar isso em treinamentos futuros, né? A gente tem um problema grave de fragmentação de índices, normalmente associados aos Global Unique Identifiers, ou GUIDs. Por quê? Por padrão, o Global Unique Identifier ele vai gerar números que não tem uma ordem pré-definida e acaba o quê? Acaba gerando uma fragmentação. Não só isso, esse, né, exemplo de um índice cluster, esses são os tipos de dados das colunas que compõem a chave do seu índice cluster, né, e foi publicado pelo nosso conhecido Paul Handel. Ele tem outro problema muito grande, que é o que? É o tamanho do índice cluster. Como o seu índice cluster ele vai aparecer em todo o registro nos seus índices não cluster, o que acontece na hora que você tem um índice cluster que é composto e grande? Você está pegando e está inchando todas as estruturas relacionadas com a sua tabela. Então você está pagando um preço muito alto por estar mantendo esse índice cluster aí. Então esse aí é um índice cluster horrível, né, que você pode pensar em criar. E aí, vou falar rapidamente de boas práticas, a gente depois vai discutir uma série de cenários nos treinamentos que estão por vir, mas as boas práticas, por exemplo, de um índice cluster é que ele seja único, né, eu não quero pagar Unifier, que ele seja pequeno, por quê? Porque ele vai aparecer em todo o índice não cluster, que ele seja crescente para evitar fragmentação e de preferência que ele seja imutável. Eu não quero ficar alterando a chave do meu índice, porque se eu altero a chave de 1 para 1000, eu tenho que fazer uma movimentação desse registro dentro da minha árvore para colocar o registro no lugar correto. Então, eu fico pagando esse custo de manutenção. E aí, é um debate bem interessante. Chaves artificiais, aqueles, por exemplo, inteiros que você cria como identity, são bons candidatos para índice cluster? Em geral, sim, porque são pequenos, em geral são únicos, crescentes, você não fica mudando essa chave porque não tem significado para o negócio. Então, em geral, aquele campo, o famoso int identity, ele é um bom candidato para o índice cluster. O que não quer dizer que seja o melhor, mas em geral é uma recomendação que é boa, tá? Tem bons resultados. E além disso, se a gente for pensar em candidatos para índices não cluster, quem que eu tenho? Primeiro, chaves estrangeiras, foreign keys. Gente, foreign key, eu estou toda hora fazendo join em cima da foreign key. Normalmente a gente está fazendo isso. Então, estou fazendo busca em cima daquelas colunas. Então, são candidatos para índice não cluster. Isso é importante. Foreign key não cria índice. É um mito, uma dúvida comum que o pessoal tem. Além disso, eu quero indexar aquelas consultas que estão aplicando filtros ou fazendo agrupamentos em cima de colunas, né, que são muito utilizadas. Quando possível e for razoável, eu quero tentar encontrar um cover index para evitar o custo do meu bookmark lookup. E aí eu vou trabalhar com ou índice composto ou índice com include. Cuidado sempre com volume de índices, gente. Sair criando um índice a
torta direito dentro do seu banco de dados, vai fazer com que a recuperação de dados seja super eficiente. Agora, a inserção, alteração e exclusão de dados vai falhar miseravelmente. Por quê? Porque a gente vai ter que estar toda hora dando manutenção nos nossos índices não cluster. Então encontre um balanço. A menos que você tenha um banco de dados que seja atualizado uma vez por mês e fique o mês inteiro recebendo leitura, aí sim, nesse caso você pode socar índice de cima a baixo. Agora, se não for isso, você tem que encontrar um balanço correto. E parece um pouquinho de contrassenso, mas a chave primária é um excelente índice não cluster, principalmente se for uma chave artificial. Esse debate fica para uma próxima apresentação. E aí, a gente chega na conclusão do nosso treinamento. Gente, índices é sim o mecanismo mais importante quando a gente fala de otimização de consulta. Não é o único, claro, mas é o mais importante, é o que pode te dar um grande ganho, porque você está criando uma forma do SQL Server acessar de forma mais eficiente os registros. Tá? Esse conhecimento que a gente discutiu nesse primeiro módulo de indexação é para dar esse embasamento da estrutura interna. Eu realmente espero que depois dessas horas de treinamento você consiga olhar e compreender essas pequenas diferenças entre os tipos de índices, as variações, um include, um composto, e entenda que estruturalmente não existe diferença na hora que a gente olha para a árvore, porque a árvore é uma B+tree. O que tem diferença no comportamento de acordo com o que você está definindo, na hora que você define o seu índice. E esse conhecimento vai ser fundamental quando a gente estiver trabalhando com cenários mais complexos, quando a gente estiver entendendo a parte de manutenção, de fragmentação e de melhores práticas. No fundo, o pessoal fala que Tanin é uma arte. Tem um pouquinho de arte, mas tem muita ciência por detrás disso. O que a gente quer nesse modelo, quando a gente está fazendo o nosso processo de otimização, que a gente consiga encontrar o melhor índice. Então não vou pagar um excesso de índice, eu vou colocar aqueles índices que se ajustam bem à minha demanda. E vale a pena lembrar que isso é apenas o início. A gente tem muito mais para explorar quando a gente está falando de indexação, como opção de criação, factor, sorte em tempo DB, problemas de fragmentação e diversos cenários de otimização, que eu espero que a gente ainda possa tratar em outros treinamentos. Ficam aqui duas referências. As duas são livros. Tá? A primeira diz respeito ao projeto de índices e de otimizadores. Não é só do SQL Server, ele trata bancos de dados relacionais em geral. É uma leitura bem legal, bem gostosa. E o outro livro é um livro recente, é um livro focado em indexação, chamado Expert Performance Indexing for SQL Server 2012. Mesmo sendo do 2012, gente, como eu já disse aqui, indexação, quando a gente fala de composto, include, isso vem lá de trás, include 2005, filtro 2008, composto, sei lá de quando isso vem. Então, é um livro que analisa uma série de características voltadas para a indexação. O meu único comentário que eu faço aqui sobre ele é assim: o Expert é um pouco enganador. Tá? Não considero ele um livro expert, mas se você quer uma referência focada em indexação, essa é uma das poucas referências que a gente tem. Só não vai achando que ele é expert. Então, se você está começando com indexação, esse é um livro que você pode pegar, ele pode te ajudar. E se você já tem um bom conhecimento em indexação, talvez ele não seja de tanta valia para você. Mas aí é uma referência, se você estiver procurando literatura, tá aí mais um para sua estante. E por fim, sendo esse um treinamento on demand, você não pode estar aqui do meu lado perguntando e tirando as suas dúvidas. Então eu deixo novamente os meus contatos. Tá aí o meu e-mail, tá aí o meu blog, tá aí minha conta no Twitter. Não só isso, tá? Você tem esses canais, mas você também tem o próprio Vimeo. O Vimeo, onde a gente está publicando os treinamentos on demand, ele permite que você coloque comentários nos vídeos que a gente vai respondendo. Permite
que a gente até crie um fórum, se a gente quiser discutir, né, com outras pessoas que também estão assistindo aquele vídeo. E se você ainda não respondeu a avaliação desse treinamento on demand, eu peço que o faça. A gente leva muito a sério as avaliações. Se por acaso você não está com o link, entre em contato com a gente, eu te passo o link dessa avaliação e aí você vai poder analisar desde qualidade do treinamento, desde a qualidade do instrutor, desde o material que a gente ofereceu, infraestrutura no Vimeo, né, todo o pacote completo dos treinamentos on demand, e eu levo muito a sério as avaliações. Então, por favor, encontrem e preencham a avaliação. E aí nós ficamos por aqui, encerramos agora o primeiro módulo de indexação dos nossos treinamentos on demand. Eu espero que você tenha gostado, eu me diverti muito fazendo, montando esse treinamento, como sempre a gente aprende um pouquinho também. Espero que você tenha aprendido bastante e possa estar com a Nimbus em outros treinamentos on demand. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima vez.